Olá pessoal do Missal, vamos continuando então nossa série de aulas sobre ondulatória. Nessa aula a gente vai continuar falando de acústica e a gente vai falar sobre as características fisiológicas do som. O que é isso? São as características da onda sonora que influenciam na maneira como a gente percebe e interpreta o som. Então as características de fisiologia tem a ver com o corpo humano, então são as características da onda que influenciam em como nós percebemos o som. Tem basicamente 3 delas que são importantes. A primeira delas é o que a gente chama de altura do som. Tomem cuidado, a gente está acostumado a dizer som alto e som baixo para falar do volume. Em física, som alto e som baixo é uma coisa completamente diferente do que a gente usa no dia a dia. Então, altura em física não é o volume. Tomem cuidado com isso. Não é o volume. Quando a gente diz som alto e som baixo em física, a gente está falando da frequência. Quando a gente diz que a gente tem um som alto, a gente quer dizer que esse som é uma onda que tem frequência alta. E quando a gente diz que a gente tem um som baixo em física, a gente diz que esse som é uma onda que tem frequência baixa. Então, a altura do som em física significa falar da frequência desse som. Som alto é som de frequência alta, som baixo é som de frequência baixa. E o que muda no nosso ouvido quando tu manda uma onda de frequência alta e uma onda de frequência baixa? Basicamente, a frequência de som que chega no teu ouvido determina a nota musical. Quando chega uma onda de frequência alta no teu ouvido, a gente interpreta como um som agudo. E quando chega uma onda de frequência baixa no teu ouvido, a gente interpreta isso como um som grave. Para exemplificar o que é agudo e grave, eu trouxe aqui comigo uma flauta, se vocês estão vendo, só para mostrar. Então, um som grave, seria um exemplo seria isso. E um som mais agudo seria algo assim. Então, o primeiro som, um som grave, é um som de frequência baixa. A onda que está chegando no teu ouvido tem baixa frequência. Fazendo uma analogia com uma onda na corda, seria uma coisa assim, ela não sacode muito. Já se eu mando um som de frequência alta para o teu ouvido, uma coisa que sacode mais, fazendo analogia com uma onda na corda, tu interpreta como um som mais agudo, uma coisa assim. Então, mudando a frequência do som, muda a nota musical. Som grave, som agudo. É por isso que aquele instrumento musical chamado de baixo, aquele instrumento musical grave, é chamado de baixo, porque ele tem uma frequência baixa. Essa que é a ideia. As notas musicais de uma mesma escala, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, estão justamente em ordem de frequência. Quando está na mesma oitava e tu vai subindo a nota musical, tu está aumentando a frequência, tendo uma nota mais aguda. Então, o Dó, por exemplo, dessa flauta, esse é o Dó de mais baixa frequência. Se eu aumentar um pouco a frequência do som, eu vou para o Ré. Depois para o Mi, o Fá e o Sol. Ó, vou começar no Dó de novo. Então, conforme eu vou mudando a nota musical, eu estou mudando a frequência. Então, tomem cuidado. Som alto e baixo em física quer dizer som agudo e grave. Tem a ver com a frequência. Outra característica importante para nós é a intensidade desse som. Olha só. Quando a gente fala de um som intenso ou de um som fraco em física, isso aqui sim que é o volume, tá? Então, um som intenso em física, a intensidade do som tem a ver com o volume. Então, um som forte, um som fraco. Som forte e fraco. Basicamente quer dizer isso, a intensidade desse som. E o que está relacionado com a intensidade do som é a amplitude dessa onda. Uma onda de som de grande amplitude é uma onda intensa, é um som forte. Uma onda de som de baixa amplitude é um som fraco. Então, grande amplitude, pequena amplitude. Então, a amplitude da onda está relacionada com a intensidade. Um som forte é uma onda de grande amplitude. Sempre nas ondas, a amplitude está relacionada com a intensidade dessa onda. Se tem um som de grande amplitude, é um som forte. Do mesmo jeito, uma onda de luz de grande amplitude seria uma onda de luz mais brilhante, mais forte. Então, a amplitude te diz se o som é forte ou fraco. Tomem cuidado para não chamar de alto e baixo, para não confundir com a frequência. Então, em física, alto e baixo quer dizer agudo e grave, e forte e fraco, que quer dizer a intensidade. Existe uma unidade que a gente usa para medir volume, que é o decibel.
Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas para calcular o volume, entre aspas, o número de decibéis, tu faz o seguinte. Tu pega a intensidade do som e daí tu divide por I0. I0 é uma constante que representa a menor intensidade que o ouvido humano consegue detectar. O exercício iria te dizer o valor, não precisa se preocupar muito com isso. Daí tu tem que tirar o logaritmo disso e ainda multiplicar por 10. É assim que a gente calcula o volume. O importante é só tu ter uma noção de que decibel é um fator logarítmico e que ele tem a ver com o volume. Para vocês terem uma noção de valores, 60 decibéis é mais ou menos o volume de uma conversa entre duas pessoas. Quando alguém está gritando, isso já sobe para 80 decibéis. É um som bem mais forte, de maior amplitude. E se o som chega a, por exemplo, 120 decibéis, o que é comum em shows de rock, esse tipo de coisa, é o que a gente chama de limiar da dor. Nessa hora, o som é tão intenso, a amplitude da vibração é tão grande que isso começa a prejudicar o teu ouvido, matar as células, vai causar dor. Então, um som muito forte, um volume normalmente acima de 120 decibéis, é o que a gente chama de limiar da dor. Mais ou menos essa é a ideia. Só para vocês terem uma noção de valores, o que significa dizer que o volume é 60 decibéis? Quer dizer que a intensidade da onda que tu está falando é 10 na 6 vezes, isso é 1 milhão, maior que a mínima intensidade que o ouvido humano detecta. Se eu te dissesse que o volume é 80 decibéis, quer dizer que a intensidade que chega no teu ouvido é 10 na 8 vezes maior que a mínima intensidade que a gente consegue detectar. E assim vai. Então, é só pegar esse número aqui, é a potência do 10, isso que está relacionado com a intensidade. É mais ou menos essa ideia, tem a ver com esse logaritmo aqui. Então, a altura do som, basicamente, quer te dizer a frequência, é a nota musical, quer dizer se o som é agudo ou grave. Intensidade quer dizer se o som é forte ou fraco. Mas existe ainda uma última característica chamada de timbre, que tem relacionada com o formato da onda. Se eu tocar a mesma nota musical no mesmo volume, então mesma frequência e mesma intensidade, numa flauta e num violino, que eu não tenho aqui, o formato da onda, se tu fosse analisar, é levemente diferente. E isso faz diferença. Quando tu manda uma onda de formato diferente para o teu ouvido, o nosso cérebro interpreta de uma maneira levemente diferente. E é isso que te faz ouvir o som de uma flauta diferente do som de um violino, mesmo que seja a mesma nota musical. Então, instrumentos diferentes, por causa da maneira como eles distribuem energia quando tu produz a onda, produzem ondas com formatos diferentes. A gente chama isso de timbres diferentes. E é isso que faz o som de uma flauta ser diferente do som de um violino. É isso que faz também a voz de uma pessoa ser diferente da voz da outra, mesmo que elas estejam cantando exatamente a mesma música, que são a princípio as mesmas notas musicais, tu consegue dizer, esse é o fulano, essa é a fulana. Porque o timbre da onda, o formato da onda é diferente e isso também faz diferença. Então o timbre, o formato da onda é o que te permite distinguir instrumentos musicais e vozes, por exemplo, diferentes. O formato da onda. Mas então tá, por essa aula era isso, espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!